Olá, amados, graça e paz, mais um dia na presença do Senhor. Deus é fiel, Ele tem cuidado de nós e grandes coisas estão por vir para aqueles que nele o confiam. Amém? Hoje eu estou desde mais cedo no monte, meditando na palavra, louvando, adorando a Deus. E me veio uma pergunta. José foi quem estava, quando o Egito, estava cometido da fome, toda a terra, mas José foi alguém que, conforme a revelação que Deus o deu e que o faraó dá autonomia como para governar o Egito, ele foi alguém ali que fez uma reserva de alimento que acabou preservando, os seres humanos, porque a fome e a seca, foi muito grande. E aí me veio uma pergunta: se José, governou ali, a sua família Jacó, a Bíblia relata que eles vieram para Gozém, para a terra de Gozém. A terra de Gozém fica na parte baixa do Egito, O Egito era dividido pelo rio Nilo, uma extensão de 6.500 quilômetros de terra, E tinha a parte de baixo e a parte de cima. A parte de cima era envolvida com construção, e a parte de baixo já era mais voltada para a agricultura, Por que, irmão, a parte de baixo? Porque na época não tinha irrigação como tem hoje, motorizada, não tinha cano. A irrigação era por gravidade, Abria-se sulco na terra e a terra ia correndo, Então somente a parte de baixo era possível fazer isso, Mas então se José fez esses feitos, salvou ali o Egito, por que depois, os descendentes ali de Jacó, que ali ficaram depois da morte de José, por que se caiu no esquecimento? Por que, que aquele povo ficou cativo ali do faraó? O faraó, ali foram 30 dinastias de faraós, durante 4 períodos: período persa, grego, macedônio, ptolomaico e romano. A gente tem que compreender que na 12ª dinastia foi quando houve essa seca, como que você sabe isso, irmão? Se a gente for olhar alguns historiadores da época, que era Flávio Joséfo, que é um historiador, um dos historiadores mais próximos, da época depois de Cristo, Se a gente analisar o livro dele, é uma riqueza de detalhes, tudo com versículos bíblicos, E existe também na parte da arqueologia que eles acharam uma pedra, ela é chamada Pedra da Fome. Comprova, que foi a época do rei do Egito, Ptolomeu V Epifânio. Sua esposa era Cleópatra I. A Pedra da Fome, a escrita dela estava assim: eu choro sob o meu trono, todos no palácio estão em angústia, porque o Nilo, edificado em forma humana, tem falhado em sua tarefa. Num período de 7 anos, o grão se tornou escasso e secou, todo homem está roubando seu semelhante, as crianças choram, o coração dos velhos está carente, os templos estão fechados, santuários cobertos de pó, todos em desgraça. Então foi esse período, a 12ª dinastia, quando houve essa fome no Egito. Para compreender o porquê que caiu nesse esquecimento, os faraós, eles faziam questão eles queriam sempre serem o maior dos reis. Então eles apagavam o governo do faraó anterior. Para os irmãos compreenderem isso,
quando a gente vai lá em Brasília, né? Lá tem a foto dos presidentes antigos, né? Desde que começou, tem a foto dos presidentes. Lá no Faraó, eles faziam o contrário. Ao invés de guardar esse memorial, a história, eles apagavam. Então a Bíblia diz que aquele feito de José caiu no esquecimento quando veio a próxima dinastia, o Faraó, né? E a outra questão que, para piorar a situação, além do Faraó cair no esquecimento do que José tinha feito pelo Egito, nota-se que em Gênesis, capítulo 46, versículo 34, diz assim: teus servos se ocupam da criação e pastoreio de rebanhos, desde crianças, assim como fizeram nossos antepassados. Desse modo, lhes será oferecida plena liberdade para habitar e trabalhar na região de Gozém, pois os egípcios renegavam o trabalho do pastoreio às castas inferiores de sua sociedade. Em Gênesis 43, versículo 32, diz assim: quando os irmãos vieram ao Egito e jantavam com José. Os egípcios alimentar com hebreus era um sacrilégio, né? Então nota-se que existia uma discriminação grande. Os hebreus ali, eles estavam, né, numa discriminação grande, porque ali, para compreendermos, eles criavam animais, eram pastores, e aquele povo do Egito julgava que esse pessoal que mexia com esse trabalho, eles eram, né, como escravos, né? E quando esse novo rei entra, o esquecimento do que aqueles José tinha feito a eles, né, piorou mais ainda a situação. E conforme a gente for verificar em Êxodo capítulo 8, versículo 26, Moisés diz assim: os sacrifícios ao nosso Deus são realizados com animais considerados sagrados pelos egípcios. Sacrifícios que eles abominam, não haveria de nos apedrejar? Então nota-se que, além daquele povo ter ficado no esquecimento pelo governo atual, eles estavam com uma grande dificuldade, porque eles tinham que fazer o sacrifício ao Senhor. Mas como fazer esse sacrifício se ali no Egito aqueles animais eram para eles os consideravam, né, como ídolos, né? Então o povo, aonde nota-se que quando Deus levanta Moisés, o libertador do seu povo, nota-se que Moisés queria sair para o deserto, né, e levar os animais para fazer oferta ao Senhor. Então, a questão, além do esquecimento do governo de José ali no Egito pela dinastia seguinte, nota-se que o povo, eles ficaram cativos porque eles não estavam fazendo ofertas ao Senhor, porque eles tinham medo, por causa ali eles não podiam abater animais, por causa da idolatria daquele lugar. Eles idolatravam o animal, eles idolatravam a cria de Deus, eles idolatravam o rio Nilo, né? Tanto é que Deus, ele utiliza das pragas, né, daquilo mesmo que eles idolatravam, né? Então, nota-se que quando eles resolveram buscar a presença de Deus, e quando eles fazem o sacrifício do cordeiro e passam no umbral de suas portas, eles fizeram o sacrifício ali. Então, o que Deus está querendo nos dizer com essa palavra? Nós, é certo que hoje não precisa mais do sacrifício, né? Nós precisamos simplesmente da obediência de Deus, porque o sacrifício, através da oblação de um único sacrifício, feito ali na cruz do Cordeiro de Deus, aleluias, já foi feito.
Mas será que nós estamos obedientes a Deus? Será que nós estamos tomando posse desse sacrifício que foi feito na cruz? Ou nós estamos seguindo ídolos, né? O que é ídolos, irmãos? Ídolo era assim como aquele povo, eles ficavam adorando a criatura, aquilo que Deus criou, né? Nós não podemos adorar os ídolos, né? Nós temos que adorar ao Criador. Um cantor, por exemplo, ele não pode ser o nosso ídolo, né? Um pregador da palavra, ele não pode ser o nosso ídolo. Nós temos que adorar a Deus, né? Eu tenho muito temor de Deus, amados, sabe? Porque Deus, Ele usa a minha vida, usa para interceder, para orar, mas eu não posso esquecer jamais que quem executa, quem faz tudo, é o Espírito Santo de Deus. Quando eu estava vindo para o monte, eu achei um papel no caminho e Deus pediu que eu pegasse, e eu olhei aqui e tinha escrito assim, ó: felizes os que têm consciência de sua necessidade espiritual. A partir do momento que nós temos a presença de Deus, a Pedro, tu me amas? E Pedro diz, tu sabes. E ele disse, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Será, amados, que nós, quando Deus pediu para que Moisés fizesse aquele sacrifício, né, e Moisés teve medo ali de serem apedrejados, será que tem algo que tem impedido de nós anunciarmos o Evangelho, de cumprir o ID? Será que nós estamos buscando, estamos colocando em nossas vidas isso como prioridade? Porque Jesus disse, aquele que amar mais o seu esposo, a sua esposa, ou seu filho, ou a sua filha, ele não serve para me seguir, ele não serve para ser meu discípulo. Qual está sendo a nossa prioridade? Seguir Jesus? Ou cuidar do nosso bem-estar? Cuidar do nosso eu? Então, amados, nós temos que refletir esta palavra, porque nós não podemos, aquele que serve a Deus e aquele que segue o cumprimento, né, anunciar as boas novas, Deus não nos dá poder de covardia, né, e sim um espírito de ousadia para falar com autoridade, com propriedade. Então nós não podemos, né, de deixar com que o Evangelho caia no esquecimento. Nós não podemos amedrontar de nada. Nós não podemos permitir que o povo seja escravizado, né, como foi no Egito. Então, amados, assim como José, né, governou ali o Egito, né, e não se influenciou pelas coisas do Egito, que é o mundo, assim nós temos que proceder. Nós não podemos sermos influenciados pelo mundo e temos que cumprir o ID de Deus. Nós não podemos deixar com que os feitos, né, de nossos patriarcas caiam no esquecimento. Nós não podemos deixar com que as promessas que eles deixaram para as nossas vidas
caiam no esquecimento. Nós temos que tomar posse das promessas. Nós temos que cumprir o ID que Jesus determinou. Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus, Pai amado, louvado, santificado, exaltado é o teu nome. Pai, nós te agradecemos por esta palavra, Senhor. Pai, assim como José, Senhor meu Deus, trabalhou ali no Egito, Senhor, e fez a sua história, livrando o povo da fome, que essa unção, Senhor, venha sobre as nossas vidas, para que a gente possa ajudar os pobres, os necessitados, e não permita, Senhor, que todos esses feitos caiam em esquecimento, Senhor, mesmo porque o sacrifício já foi feito por nós, o Senhor, pelo amor que o Senhor tem por nós, o Senhor entregou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluias. E é em cima desse sacrifício, Senhor meu Deus, que nós tomamos posse e que nós seguimos diante, ó Pai, com ousadia, com temor do Senhor a cada dia, cumprindo o teu ID, pregando o evangelho a todo o mundo, a toda a nação. É o que nós declaramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.